É uma manhã tranquila no Mar do Caribe. O navio de turista se prepara para mais um dia de mergulho. As pessoas se certificam que seus equipamentos estão em dia e um casal faz o mesmo com um deles. Seus nomes são Daniel e Susan. Eles estão de férias, é sua primeira vez fazendo a viagem. E eles estão ansiosos para ver a vasta natureza. O barco avança mar adentro até chegar num bom local. E o mergulho começa. O casal tira foto um do outro. Vem um tubarãozinho passando, vários peixes, moreia e por aí vai. Passando algum tempo, as pessoas começam a voltar para o barco. Um cara faz a contagem, ao que parece tá todo mundo ali. E fim do passeio. Escada removida, motores ligados e eles vão embora. Minutos depois, emergem Daniel e Susan. Eles foram esquecidos. Daniel, where's the boat? It's a good question. Pelas próximas horas, os dois fazem sinal para embarcações à vista, mas nenhuma responde, até sumirem completamente de vista. A corrente empurrou os dois para sabe lá onde, e agora estão isolados a quilômetros de distância de qualquer ajuda. À volta, apenas o céu, o horizonte e litros de água salgada. Por sorte, eles têm uma roupa que os faz boiar e protege do frio. No, I'm starting to really get cold. Um pouco. Pelo azar deles, no entanto, essa roupa parece uma foca e pode atrair visitas infortunadas. Oh, Jesus Christ! Acho que não deveríamos nos debater muito, diz o cara. Stay still. Ele tá certo, isso realmente pode ajudar a afastar um tubarão como aquele. Mas quem disse que esse era o único tubarão e quem disse que tubarões seriam seu maior problema? O real pesadelo de Susan e Daniel é boiar o dia inteiro num deserto de água. Logo eles começam a ter sede, mas beber água salgada pioraria muito as coisas. E as coisas pioram. Em dado momento, a corrente separa o casal. Eles se reencontram, começam a brigar, a delirar, e o tempo passa com a chegada de mais tubarões. Daniel é mordido, começa a perder muito sangue, e no passar da noite também perde sua vida. A essa altura já notaram o sumiço do casal e autoridades fazem uma grande busca para encontrá-los. Mas é difícil achar um ponto no meio do nada. E o mar não perdoa. O corpo de Daniel, aos poucos, é comido por tubarões. Agora sozinha e com pouca energia, Susan só pode esperar por destino parecido. Não exatamente ser comida por eles, mas devorada por algo pior e maior. O oceano. Sim, eu tenho medo de entrar em piscina, principalmente sozinho. E naquelas um pouco fundas. Elas me lembram o mergulho no oceano e de filmes como Mar Aberto. Esse é um filme de 2003 e, como vocês viram, conta sobre o trágico destino de Daniel e Susan. Um casal que foi esquecido no mar por um barco de passeio e que mais tarde foi engolido por ele. O filme em si foi um trauma de infância para mim. Revendo hoje, e apesar de ser filmado com uma câmera pior que celular, ele ainda me surpreendeu e é um dos melhores do gênero. Não somente pela angústia que ele passa de estar à deriva sem ter o que fazer, mas também por ser uma história real. Em 25 de janeiro de 1998, o casal norte-americano Tom e Eileen também foi esquecido por um barco de turismo durante um passeio na Austrália. A equipe errou a contagem, a busca só foi sair dias depois do sumiço, mas já era tarde. Apenas semanas depois, encontraram equipamentos de mergulho boiando. Fora isso, nenhum sinal do casal. Infelizmente, eles são um caso dentre muitos, de vários que existem, de pessoas engolidas pelo mar.
Quando olhamos para ele, é fácil lembrar dos animais perigosos, dos mistérios, do que a gente pode e pode não ver embaixo d'água. Mas poucos olham para um dos conceitos mais terríveis, a vastidão do oceano em si. Aqui no canal já falamos que apenas 5% do mar foi explorado, que ele é imenso e desolador. Mas pouco entramos no terror de estar perdido, vagando à deriva, no meio do nada. Se no volume 1 focamos nas profundezas e o segundo no litoral, chegou a hora de boiar um pouco na superfície. Nesse vídeo eu vou contar alguns casos de pessoas que se perderam e entender como a solidão infinita na superfície pode ser mais perigosa que qualquer coisa nas profundezas. O meu nome é Fiore, e bem-vindos a Medo do Oceano, volume 3. O oceano tem cerca de 3,8 bilhões de anos. Nós humanos surgimos há apenas 300 mil anos, e eu sei, isso de longe é pouca coisa, na escala humana. Se a escala de tempo fosse condensada num calendário, sendo o surgimento da Terra o primeiro dia do ano, o oceano teria surgido no terceiro mês, em março, e nós só iríamos aparecer às 23h58 do dia 31 de dezembro. Isso mostra que não somos nada comparado à idade da Terra, que não somos nada perante isso. Tamanha diferença de tempo é inerente à sua extensão. Para ter uma ideia, 97% do espaço do planeta não está em terra firme, mas nesse volume de água. Um abismo com profundidade 4 vezes maior que a altura dos nossos continentes. Apenas 24% do fundo foi mapeado com tecnologia, 0,001% filmado, isso geralmente em áreas costeiras. Quem dirá no meio do nada? Bom, com vocês, o meio do nada. Ponto Nemo é o seu nome e o lugar mais remoto do mundo. Ele está a 2.700 km de qualquer terra firme, sendo a pessoa mais próxima geralmente da estação espacial. Ele é localizado bem no meio do Pacífico e, ao invés do que muitos pensam, não tem praticamente nada de vida. Nemo, em latim, vem da palavra ninguém. Isso faz jus a uma região com pouquíssima atividade biológica, plâncton e quase nenhum peixe. Se você acha que encontraria algo por aqui, a chance maior é de não achar nada por dias e você ser o único ser vivo na água. Pelo contrário de virar comida de tubarão ou um monstro pré-histórico, você certamente morreria por outros motivos. Suponhamos que você é teleportado para cá. Primeiro, você tomaria um choque térmico com água congelante de 7 graus. Nos primeiros 3 minutos, você poderia entrar em pânico e logo se afogar. Caso mantenha calma, você escapa dessa, mas em 30, os braços e pernas começam a travar de frio, dificultando a flutuação. Em até 1 hora, começam delírios causados pela hipotermia, até você perder a consciência, a visão fica turva. E fim. Esse é o pior cenário possível, mas supomos que você tem um bote salva-vidas. Aqui você não se preocuparia em se afogar, nem com a temperatura da água. Você passa das primeiras horas e primeiro dia, mas começa a sofrer os efeitos da insolação. Se embaixo d'água o frio é congelante, em cima o sol queima sua pele e agrava a desidratação. E nem pensar em beber água salgada. Ela só piora a sede, causa falência de órgãos e delírios muito fortes. Se você desse um jeito, sei lá como, de conseguir água e alguma comida, as chances de ser resgatado também seriam extremamente baixas. Lembramos que esse é o ponto mais remoto do mundo onde não passa avião, e raros são os navios também. Enquanto você espera o milagre de passar por um ou ser arrastado pela corrente para alguma ilha, boa sorte para não enlouquecer olhando para o mesmo céu, para a mesma água e ouvindo o mesmo som do vento e das ondas por semanas, no maior tanque de privação sensorial que existe. Se esse não é o verdadeiro inferno na Terra, eu não sei mais qual é. As pessoas tendem a ver o inferno como esse lugar desolado e caótico, onde você vai para pagar os pecados e queimar em sofrimento eterno. Mas talvez o inferno mais próximo de nós não seja feito de chamas, mas de água.
Um deserto solitário onde a alma não só queima, mas se dissolve. Um lugar que já engoliu incontáveis almas. O número de pessoas que se perderam e morreram no mar é imensurável. Em média, 2 barcos afundam por semana e é estimado que existam 3 milhões de naufrágios no mundo todo. A grande parte, claro, nunca vista. O maior museu de todos não está em terra, mas submerso, com destroços que vão desde navios mercantes, às primeiras rotas comerciais e até navios de batalha como a Segunda Guerra. Hoje não estamos em guerra e navios maiores não afundam com facilidade. Quem sofre são pequenos barcos de pesca, imigrantes atravessando o mar Mediterrâneo, por exemplo, que já levou milhares de vidas, e outros infortunados ao redor do mundo. A causa de morte, mais uma vez, raramente é dos tubarões, mas das inúmeras formas que isso encontra para tirar sua vida. Será que você sobreviveria? Como bem falamos no vídeo, o pior cenário de sobrevivência no mar é como aconteceu a Tom e Eileen, o casal que inspirou Mar Aberto. O filme se passa no Caribe, num local desconhecido. Já eles mergulharam no Recife de São Crispim, parte da Grande Barreira de Corais, na Austrália. Esse não é o lugar mais isolado, fica relativamente próximo à costa, mas ainda deu no que deu. O motivo, claro, é a falta de um barco ou um bote salva-vidas. Para eles, isso foi a sentença de morte. Para outros, a salvação, mas a custo de pesadelos intermináveis. Em janeiro de 1982, um homem chamado Stephen Callahan atravessava o Atlântico em seu pequeno navio quando ele foi atingido por um objeto desconhecido e afundou. Ele tinha um bote inflável que logo se encheu e ainda pulou no barco, afundando no meio da noite para pegar suprimentos. Esse ato arriscado mudaria o seu destino. Isso porque, pelos próximos 2 meses, ele ficaria à deriva e enfrentaria o maior inferno de sua vida. Por sorte, o kit recuperado tinha um pouco de água, comida e algumas ferramentas úteis. Nos primeiros dias, quando eles acabaram, Steve improvisou um arpão, passou a pegar peixe e bebeu água de um dessalinizador e da chuva para sobreviver. Seu bote também era fechado e isso manteve longe da insolação. O que restava era ele não desistir e manter a sanidade de passar 76 dias sozinho. No meio disso, ele foi importunado por tubarões. Avistou um grande navio que, mesmo com sinalização, não viu seu bote, e ainda teve que conter um buraco nele que poderia afundá-lo. De um lado, Steven clamava por companhia. Por outro, a pouca água e comida não dariam para 2, e o melhor era a própria solidão. Só foi no 76º dia, já muito debilitado, que ele encontrou uma ilha. De repente, o som de um pequeno barco, e ele foi resgatado. A barreira de corais onde Tom e Eileen foram deixados ficava a 40 quilômetros da costa. Já Steven teria sido levado 3.000 quilômetros pela corrente até encontrar ajuda. Segundo ele, a experiência foi a pior de sua vida e só não foi mais longa que a história de outro homem. José Salvador Alvarenga não atravessava o Atlântico e nem fazia sozinho. Ele estava com um colega e saíram do México em dezembro de 2012, quando seu barco foi atingido por uma tempestade do Pacífico. Ela desviou o navio do curso e danificou o motor, então ficaram à deriva. Diferente de Steven, que só tinha um bote pequeno, Alvarenga e o colega tinham a sorte de estar num barco. O tempo à deriva, no entanto, foi muito maior, chegando a 438 dias, mais de 1 ano no meio do mar. Para sobreviver, eles tiveram que caçar peixe, tartaruga, beber sangue, urina e comer carne crua. Infelizmente, seu companheiro não se adaptou à dieta e perdeu a vida 4 meses depois. Por quase 1 ano após isso, Alvarenga foi levado Pacífico adentro e atravessou bizarros 10.000 quilômetros até encalhar numa ilha. Ninguém imaginava que alguém perdido tanto tempo estaria vivo, mas aconteceu. Steven tem hoje 73 anos e Alvarenga 49. Ambos tiveram a resiliência de perdurar no ambiente mais hostil do planeta. Como eu disse, nem todo mundo tem essa sorte, e sem um barco ou um bote no cenário, o fim é praticamente certo.
Se toda a humanidade, passada e presente, fosse representada por um único grão de areia, o oceano seria um deserto que se estende para além de qualquer horizonte. Se tem uma frase que expressa bem tudo que eu falei até agora, é essa aqui. Mais que um lugar assustador pelo abismo, animais, mistérios e criaturas, o mar é o medo, a criatura em si. Talvez não seja o Bloop que fala, mas o oceano. Não é que tem um Leviatã desacordado no fundo. O oceano é ele próprio. Quando olhamos por essa perspectiva, o medo por algo específico se esvai e fica algo pior. O medo em essência. Algo que não podemos exatamente explicar, mas sentir, temer e, de certa forma, ter um pouco de respeito. Afinal, lembremos do seu tamanho e da sua idade imemoriável. Aqui já passaram pequenas bactérias. Os primeiros animais. Vieram os primeiros peixes, répteis marinhos e ancestrais de baleia. Depois os moluscos, tubarões, golfinhos e, por fim, já nas últimas, a humanidade. Não fomos feitos para viver na água e alguns até conseguem. Outros navegam na superfície e vivem na costa. Quando não dependemos dela para sobreviver, a usamos por mero lazer. Alguns gostam um pouco mais, outros vão passar a vida inteira sem mergulhar. Mas a verdade é que um dia, todos, sem exceção, terão que entrar na água. Segundo o filósofo Schopenhauer, a morte é o retorno do homem à vontade universal. A consciência para ele se dissolve como uma onda que regressa ao mar. É como se tudo que você conhece, memórias e identidades são como a onda. Ela emerge, assume uma forma distinta por um breve período. Viaja uma curta distância e depois, inevitavelmente, desaparece. Só tem um detalhe. Mais uma vez, olhando por uma perspectiva maior, a onda nunca foi separada da água. Ela é a própria água. Regressa ao oceano de onde veio e onde sempre deveria estar. Mais do que qualquer coisa que eu falei no decorrer dessa série, o medo do oceano, em essência, é o medo do nosso retorno ao vazio. Vídeos como esse são um lembrete do medo, mas também um chamado para isso. E eis o último. Para todos aqueles que se perderam, para os que resistiram um pouco mais e para todos que voltarão. Que o retorno seja em paz. Que possamos lembrar de soltar o leme e que não somos o marinheiro no barco, mas a própria água. A onda moldada em sua forma fugaz, antes de se quebrar na costa da eternidade.